Todas as noites, quando eu volto do trabalho para casa, ouço podcast de crimes reais. Embora meu podcast favorito já tenha lançado o episódio dessa semana, o aplicativo disse que havia um novo. Animado? Clico em play. Era uma cidade pequena. O tipo que ainda tem lojas dos tios e avós nas ruas. O tipo em que todos sabem seu nome. Mas os residentes mal sabiam que logo seriam abalados por um crime horrível. Eu parei em um semáforo. O vermelho brilhava na escuridão, cintilando na rua molhada. Um SUV preto passou voando. Na minha frente, luzes brilhavam de dentro de uma lanchonete de esquina. As cadeiras todas em cima das mesas, de pernas pro ar. O sinal mudou para verde. Aquela noite fria de setembro não foi diferente para o jovem estudante. Ele deixou seu turno na loja local e voltou para casa, como sempre. Exceto por uma única diferença. Ele nunca chegaria em casa. Jovem estudante, loja local. Caramba, sei como é isso. Eu era estudante de meio período no Frank Community College e trabalhava na loja de conveniência local. E claro, eu estava voltando para casa. Olhei para trás, olhando para o beco atrás da pizzaria do Alessandro, que estava escuro, exceto pela luz de neon brilhando da placa. A namorada do jovem estudante relatou seu desaparecimento no dia seguinte. A cidade conduziu uma busca liderada por voluntários e depois de 2 dias, eles encontraram algo. O medo se formou em meu estômago, antecipando um corpo. Mas o que ele disse a seguir foi muito pior. Levados às margens do lago Worthington, eles encontraram um par de tênis Converse vermelho, tamanho 43. Eu parei e baixei os olhos para os meus tênis Converse vermelhos, úmidos da chuva. Que diabos! Meu coração começou a bater forte. Os sapatos foram enviados a um analista forense, que comparou seu padrão de uso com outro par de sapatos do jovem, para tentar determinar se pertenciam ou não à vítima. Um som alto me fez pular de susto. Virei para ver um SUV escuro virando à esquerda do cruzamento. Não vi aquele carro há alguns minutos? Talvez esteja me seguindo e... O carro passou por mim e desapareceu na escuridão. Vamos, James, recomponha-se! Converse são tênis populares, um pouco fora de moda, mas ainda assim, 43 é um tamanho de tênis comum. E qual estudante universitário não tem algum tipo de emprego? Você acha que está ouvindo algum tipo de profecia sobre sua própria morte? Aham, certo. Depois de algumas semanas, os resultados voltaram. O analista tinha certeza. O tênis não pertenciam a ninguém menos que a vítima James Campbell. O sangue foi drenado do meu rosto. James Campbell. Meu nome. Que porra é essa? Como... não tive tempo para pensar. Eu me forcei a dar um passo e comecei a correr. As pequenas lojas se transformaram em um borrão colorido. A busca do lago não deu em nada. Sem um corpo, um crime é difícil de resolver. Mas a polícia não desistiu. E finalmente, uma testemunha se manifestou. Alguém tinha visto um carro estacionado no lago naquela noite, por volta das 2 da manhã. Um SUV preto, com janelas escurecidas. Não! O que diabos está acontecendo? Eu me virei, a rua estava vazia. Sem pessoas, sem carros, sem testemunhas. Disse uma pequena voz no fundo da minha mente. Aquela que assistia a muitos programas de crimes reais. Meus olhos percorreram as lojas. Tudo fechado. Haviam 6 SUVs pretos que batiam com a descrição da testemunha na área de Franklin. Mas um deles, em particular, chamou a atenção do detetive Nolan. Pertencia a John Kelly, um criminoso com extensa ficha criminal. O som era tão baixo que quase não ouvi com a voz do podcast. Eu me virei e lá estava, 2 faróis brancos estridentes atrás de mim, vindo de um SUV preto. Forcei minhas pernas para correr o mais rápido. O carro não acelerou. Ele andou lentamente, sem pressa. Como se o motorista soubesse que poderia me pegar a qualquer momento, aconteça o que acontecer. Eu olhei para trás, tentando distingui-lo por trás do para-brisa escuro, mas os faróis estavam muito brilhantes para ver qualquer coisa. Kelly não era apenas um criminoso com uma extensa ficha. Ele foi condenado por agredir um colega de trabalho. A vítima da agressão
Tinha vários piercings e cabelo escuro, curto, assim como James. O carro avançou lentamente pela estrada, perseguindo-me, como uma leoa persegue sua presa. Virei à esquerda e me deparei na rua da minha casa. Apenas mais alguns passos, faróis caíram sobre mim, iluminando minha sombra correndo na calçada. Eu não olhei para trás, eu corri o mais rápido que pude. A casinha marrom com venezianas amarelas apareceu. Eu corri pela grama pegando minhas chaves no bolso. Eu abri a porta e a fechei atrás de mim. Então girei a fechadura e assim tranquei a porta. Eu ouvi o barulho do carro passando pela nossa casa, continuando pela estrada. Mas eu não estava seguro. Lisa não estava em casa ainda. Eu estava sozinho, em uma casa escura, com alguém dirigindo pela rua e que sabia exatamente onde eu morava. Que merda! Ainda nervoso com a situação, verifiquei todas as fechaduras, então liguei para a Lisa, que me garantiu que estava a 5 minutos de distância. Eu fiz meu caminho pelo corredor escuro e fui para o banheiro. Então coloquei meu telefone no balcão e assim lavei o rosto na pia. Eu pulei de susto, mas não estava vindo de fora da porta. A tela do meu telefone acendeu. O podcast ainda estava tocando. Devo ter batido quando desliguei o telefone. Ele havia avançado vários minutos, de acordo com o indicador de reprodução. O que você acha que aconteceu com James? Bom, ele me disse antes que queria fugir. Eu parei de repente. Era a voz de Lisa, claro, como um dia, vindo dos altos-falantes. Ele disse? Por quê? Ele não estava feliz com suas notas, com seu trabalho, com seus pais. Me disse que às vezes sonhava em apenas mudar para algum estado aleatório, deixar tudo para trás. Eu congelei, olhando para o espelho. Eu nunca disse isso! Nunca! Lisa estava mentindo? Sabe, isso foi doloroso para mim como namorada dele. Eu pensei que a gente ia se casar algum dia, mas aparentemente ele não se sentia da mesma maneira. Meu coração batia forte em meus ouvidos. Então, você acha que ele simplesmente fugiu da cidade, está feliz, vivendo a vida em outro lugar, em vez de ter sido sequestrado ou assassinado? Uma pausa. Sim, isso é exatamente o que eu penso. Bem, isso é tudo por agora. Obrigado aos nossos ouvintes por ficarem aqui e me deixarem sempre fazer parte das suas sextas-feiras. Assim como todas as sextas, eu deixo para vocês o meu abraço, o meu carinho e a minha prece para que tomem cuidado. O final do podcast tocou. Eu olhei para o meu reflexo, tudo descendo de uma vez. Minha mente tentando correr e processar tudo isso que estava acontecendo e o que isso significava. A porta da frente se abriu. Passos soaram do lado de fora. James, estou de volta. Afastei-me da porta. James? Meus olhos se fixavam na janela. Corri até ela, girei a fechadura. Eu tirei a tela. Em seguida, eu pulei pela janela e corri o mais rápido que pude.